Como é possível definir? Como é possível entender alguém que morre por ti, para que possa se arrepender? Como é possível definir? Como é possível entender alguém que morre por ti, para que possa se arrepender? Por amor, por amor. Este é o nosso Deus, que te ama com sinceridade. Este é o nosso Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Este é o nosso Deus. Pela criação és adorado, aquele que te ama por querer viver ao teu lado. Como é possível definir? Como é possível entender alguém que morre por ti, para que possa se arrepender? Por amor, por amor. Este é o nosso Deus, que te ama com sinceridade. Este é o nosso Deus. No programa de hoje, estamos recebendo a visita do casal Sr. Walter Rodrigues e Maria José Monteiro. São coordenadores de reuniões do grupo de familiares da instituição Cláudia Manso. Estarão abordando o tema espiritualidade. Portanto, se você, assinante, tiver alguma dúvida, vai entrar em contato através do nosso hotline 11 28 18 17 00 ou pelos e-mails, que é programaabc@netservicos.com.br, e continuam prestigiando, tirando suas dúvidas, que é muito importante. Você acredita que uma família possa viver em harmonia, tendo um filho que não consegue parar com a sua dependência química e após ter tido várias tentativas de tratamento? Você vai saber já já no programa Família, que nós vamos explorar bastante esse tema hoje. Muito obrigado pela presença, Maria José, Walter. Você viu que o tema hoje é meio, né? É delicado, porque quando se fala de filhos, tem muita gente que hoje tem o drama que um dia vocês já tiveram. Quer dizer, um dia que tiveram em termos. Eu estou falando em termos porque eu conheço a história da família, mas a gente que recebeu vocês há muitos anos atrás e os conhece e vimos assim esse crescimento, nós sabemos o quanto é difícil. E a minha pergunta para vocês é a seguinte: quando você ficou sabendo, vou falar primeiro para a mãe, que mãe é a que está mais em contato com o filho, quando você ficou sabendo que seu filho usava substâncias, a droga, você teve vergonha no primeiro momento de falar com os outros filhos, com o marido, vergonha que os familiares ficassem sabendo, de vizinhos? Qual foi a sua reação? 12 anos, um dia ele me falou: mãe, eu estou usando maconha. E eu achei que poderia parar, né, por ali, conversando, e aí expliquei para ele os malefícios da maconha. E aí ele falou: não, mãe, não vou usar mais. Aí eu falei, de vez em quando eu perguntava: e aí, meu filho, como é que tá, né? Você está conseguindo? Não, mãe, eu não uso mais. O que não era verdade, né? Porque ele só estava numa evolução, né? E aí, quando a gente... na verdade, ele sempre foi uma criança muito rebelde, desde criança, e eu dizia para o meu marido assim: nego, se eu não conhecesse meu filho desde pequeno, eu dizia que ele usa droga. Ele tem todos os sintomas de uma pessoa que usa droga. Mas como eu sei que ele sempre foi rebelde, né? Sempre foi dessa forma que ele se apresenta, vamos esperar. E aí um dia nós recebemos um oficial de justiça que veio com uma intimação e aí a casa caiu.
né? Porque nessa época ele estava namorando com uma moça que também era dependente. E eles tinham ido para Minas com uns amigos, mais o irmão mais velho. E lá ele foi preso, né? Porque ele estava com 2,5 gramas de maconha. Isso com que idade? Ele tinha 16 anos, 16 mais ou menos. anos. E, na verdade, assim, a droga nem era dele, era de um outro amigo que estava dentro do carro. Mas como achava que, como ele era menor, não ia pegar nada, jogaram na mão dele quando vira a polícia parar. É claro que todos iam usar, né? Mas eu digo assim, não era ele o responsável pela droga. E eles, como não podem falar, segurou. E o meu filho mais velho pagou a fiança, né? E aí ele saiu. E a gente não ficou sabendo, só fomos saber quando a gente recebeu esse oficial de justiça batendo na porta e entregando. Eu digo, mas eles nunca foram nessa cidade, né? Quer dizer, os pais são os últimos a saber. E aí a gente começou a ir em cima, e aí ele falou, mãe, ele e a namorada, né? Falou, não, a gente realmente está usando. E aí eu achava que era só ele, né? Nós temos 4 filhos, e aí a namorada dele, para não ficar muito por baixo, falou assim, a senhora pensa, o seu filhinho querido, que é o mais velho, né? Que era aquele filho que trabalhava, fazia tudo certinho, a gente jamais iria desconfiar dele, né? Seu filhinho querido também usa. Aí o chão, né? Abriu, mas eu não saí da pose, né? Fiquei. E aí, depois que passou tudo, aí eu fui com o dedo na cara de cada um. Eu descobri que os 4 bebiam muito. Os 4, 2 meninas tinham experimentado droga e não gostaram. E os 2 meninos estavam na cocaína, né? Aí deu desespero, né? Porque uma prisão, aí ele tinha que fazer todo aquele problema, né? De todo mês ia assinar e não ia. E 1000 problemas que quem tem um dependente em casa sabe o que passa. E aí, até que um dia eu, conversando com uma assistente social que trabalhava do lado da minha sala, ela era da FEBEM. Então, ela falou que tinha um grupo que os meninos gostavam muito e que falavam bem, se eu não queria conhecer. Eu falei, eu quero. E aí que a gente conheceu a instituição Cláudia Mâncio, né? Então, foi assim, um período de muita vergonha, muito choro. Eu não sabia o que fazer. Eu me sentia assim como se fosse morrer. Isso foi no mês de março. Eu achei que eu não chegava no mês de abril, que eu ia morrer mesmo, literalmente, porque era muito sofrimento. 4 filhos, né, nessa situação. E aí, graças a Deus, o mais velho buscou a você na época, né, marcou consulta. Ele mesmo buscava fazer curso e saiu por ele mesmo, né, graças a Deus. As meninas pararam de beber. Mas, infelizmente, o nosso caçula era um dependente, né? Já estava em potencial, e aí continuou até a história que a gente vai discorrer, né? Vamos saber. E o Walter, e o seu chão também abriu, ficou com vergonha? Como é que você lidou com essa situação? O chão não só abriu, né? Foi um tsunami, né? Porque foi uma reação, uma coisa que eu jamais esperava, né? E eu pensava, puxa vida, eu não aceito um filho nessa situação, filhos que usam droga, que nós sempre cultuamos uma boa vivência, uma boa família, etc. E como é que eu sou professor universitário, vou ter um filho... Aliás, a Maria José também é professora? Não, eu sou enfermeira. Ah, você é enfermeira? É você que é o Sou um professor universitário, tenho um filho que usa droga, tal, quer dizer, os outros já tinham, né, nessa altura, já estavam amenizados. E a gente fica sem saber o que fazer. Realmente foi um tsunami na minha vida, eu chorava o dia todo, eu ia trabalhar chorando. Bati o carro. Bati o carro, etc., né? Até que eu vim também para o grupo com minha esposa, né? Há muitos Nós viemos, aí começamos a entender. Há quantos anos atrás? Tem 10 anos e 3 meses. 10 anos e 3 meses. Já estão no grupo. Já estamos no... Parabéns. Glória a Deus, foi a bênção da nossa vida. E como ela falou, né, ela pensou que nós não duraríamos até o mês de abril, de março a abril, nós não chegaríamos a abril, que realmente o baque foi muito grande, né? E aí também
nesse decorrer eu passei, depois é que eu vim ter diabetes, etc., né? Pela emoção, por essa contrariedade. Mas foi muito difícil, muito difícil. Como é difícil até hoje, né? Apesar de nós termos aí um amparo muito grande, já temos uma outra consciência dessa doença, mas na época foi demais para mim. E o que mudou para você a partir do momento que você iniciou dentro do grupo de apoio da nossa casa? Olha, houve uma mudança 360 graus, né? Foi uma mudança realmente radical. Não no começo, né? Porque quando a gente chega, a gente não entende muito bem. E eu lembro que a primeira vez tinha um coordenador que ele falava um monte de problema da drogadição. Eu dizia, imagina, meu filho não faz isso. Ele está falando do filho dele, o meu não faz. O meu é muito bonzinho, né? Só que depois a gente vai ver que faz aquilo e muito mais, dependendo da situação, né? Mas eu não aceitava no começo. Eu continuei porque sempre estavam chamando para continuar vindo à reunião. O segredo está na próxima reunião. E eu dizia, mas que segredo, né? Eu vou ouvir. Quem sabe eu vou descobrir o segredo, né? E foi ficando, e aí começa a abrir a mente. Né? Eu acho que assim como o dependente também, quando ele chega na recuperação, né, ele nem entende porque ele está ali, a gente também, como codependente, leva um tempinho para acordar, né? Para aceitar que é uma doença. Verdade. É difícil, né? Porque naquela época todo mundo dizia que era um sem vergonha, que era um safado, que fazia aquilo porque queria, que podia parar a qualquer momento. E aí eu dizia, meu Deus, por que eu? Por quê? Sempre fui boa filha, meu marido sempre foi bom filho, nós sempre trabalhamos, vim de um estado lá do norte, estou aqui, né, trabalhando, cuidando desses filhos. E aí a gente começa a se perguntar, mas ficando no grupo, né? E aí foi abrindo a mente. Hoje nós temos a mente aberta, né? Que é muito comum a gente ouvir isso. Por quê? Tudo que é falado no grupo, a gente aproveita, né? Se não aproveita naquele momento, guarda na manga, um dia a gente pode precisar. Verdade. Né? E a gente saiu de um inferno e entrou na porta do céu, no dia que entrei na instituição Cláudia Amâncio. Porque realmente foi muito difícil. Eu chorava tanto no trabalho que a minha diretora falava assim para as colegas, a gente não pode falar mais com a Maria José? Ela só chora? Tudo que eu falo, ela chora? Eu não conseguia segurar as lágrimas, né? E para justificar o meu chororô, eu tinha que falar por quê. Como é que uma pessoa chora o dia todo e não tem motivo? Me dizer que eu era louca, né? Então, eu comecei a abrir para alguns companheiros assim muito próximos, para a direção, que eu tinha que falar, né? Mas era muita vergonha, culpa, insegurança, o que fazer, como fazer, aonde eu vou, né? O que vai dar isso tudo? Então, são tantas perguntas que a gente faz e aquilo fica a cabeça toda embaralhada, né? Porque a gente não consegue um norte. E no momento que você entra num grupo de apoio, aí você começa a ter esse norte, né? A ver uma luz no fim do túnel. E aí você vai, se deixa levar, né? E aí vai aprendendo como lidar com a doença, como lidar com o dependente, como fazer as mudanças. Aí entram os programas, né? Depois a gente pode falar mais um pouquinho. E aí começa a andar. E aí a nossa vida começa a mudar, né? Porque nós tínhamos uma vida que era de festas, churrascos, né? Fim de semana, tinha dias que saíam 40 pessoas com os meus filhos, à noite. Eu para balada, e eu achava aquilo tão bonito, né? Quando ia todo mundo junto, aí eu dormia em paz, porque eu dizia, estão todos os irmãos juntinhos. Isso para mim era uma alegria, né? Só que depois a gente vai ver que eles estavam ali bebendo, né? Estavam ali se drogando. E aí eu dormia e muito cansada. Eu não conseguia esperar eles chegarem. Só que eles ficavam vendo quem estava melhor para ir me chamar. Não chamava o pai, porque o pai dá piripaque quando acorda, né? E eu não. Aí, chegaram, graças a Deus. Aí ia dormir em paz. Walter, qual o aspecto mais importante do tratamento da codependência? Olha, todos os aspectos são muito importantes, mas o que eu reputo que seja assim de maior valia para as nossas vidas e
o dependente e para o codependente, nossa situação, é a espiritualidade. A espiritualidade nos dá uma força sobrenatural. E isso nos sustenta, e nos sustenta até hoje. Vai nos sustentar até o nosso fim de vida, né? É uma sustentação para sempre. Essa espiritualidade que a gente tem hoje, que não tínhamos, talvez com esse nome, ou não conhecíamos essa espiritualidade que nós passamos a conhecer, que adveio do nosso convívio com o grupo, com as pessoas, porque o grupo, para a gente, é bíblico dizer, quando a gente trata com o tratamento por espelho, esse tratamento com os iguais, todos os codependentes têm os mesmos problemas com seus entes queridos, e é bíblico dizer que confessai seus pecados uns aos outros e serás curados. E nós, além de sermos curados, nós estamos aí num processo, não só, as mudanças foram bem latentes, mas hoje nós até dizemos que hoje nós não mudamos, nós nos transformamos, quer dizer, estamos além da mudança. Houve uma transformação nas nossas vidas, na nossa casa. Em relação ao seu filho, como é que ficou vocês, uma vez que o programa está trazendo essa satisfação em termos de qualidade de vida, no que contribuiu para você conversar, aceitar o seu filho? Como é que foi sendo a evolução da recuperação dele? Essa evolução se deu muito paulatinamente, né? Não se faz isso de uma noite para o dia. Mas hoje nós temos uma vitória muito grande. Dizemos da situação, quando começou até hoje, nós tivemos aí uma vitória de 75%. É a nossa vitória. Não é 100% ainda, porque ainda tem algumas coisas que dependem somente dele, mas como o tratamento é individual, nós cuidamos do nosso tratamento, ele cuida do tratamento dele. E estamos dispostos sempre a ajudá-lo na hora que ele precisa, porque ele é nosso filho, nós não podemos deixá-lo à toa. Né? Nós temos que segurá-lo pela mão, porque nós não desistimos. A palavra nossa é não desistir. Sem dúvida. E ficou mais fácil, Maria José, para você, a partir do momento que o grupo começou a dar esse suporte, como o Walter disse, confessar os seus pecados, suas tristezas, suas alegrias, compartilhar com o grupo, ter a referência do grupo, animou-se espiritualmente no dia a dia? O que melhorou? Olha, eu tenho um exemplo que aconteceu em 2008, né, que eu digo que o grupo, ele serve para dependência, mas ele serve para tudo na nossa vida. Nós perdemos 6 pessoas da família. Pai, neto, bisneto, irmão, sobrinho, etc. E eu consegui passar por aquela fase dolorosa, né? Porque eu tinha que dar suporte para os outros também, que era um pouquinho mais fraco, não estava num grupo, né? E eu consegui passar aquela fase, eu digo, olha como o grupo é importante, né? Porque eu chegava ali no grupo, eu falava, ouvia um retorno, ouvia uma palavra de conforto, né? E aquilo foi fazendo eu aceitar aquela situação toda. Em relação à dependência, nós nos modificamos porque eu falei até para você no começo que a gente fazia as festas, né? E depois a gente foi ver, né, que era importante continuar as festas, né? Porque Jesus fazia a festa e a gente não pode ter uma casa triste, tem que ter uma alegria, mas essa alegria tem que ser natural, ela não pode ser uma alegria regada a vinho, a cachaça e etc., né? E a gente, no fim do ano, né, a passagem de ano novo, a gente botava taça, bandeja, fazia tudo, fazia tintim, mas com Coca-Cola, né, com refrigerante, e a gente fazia toda aquela festa do mesmo jeito. No início foi um pouco difícil essa mudança, porque a gente estava acostumado a ter alegria com a bebida, né? Hoje, a gente sente alegria maravilhosa, né? A mesma alegria que sentia, brinca, conversa. E no início, e logo no início do grupo, você continuou a ter aquela mesma vontade de continuar ou teve um momento que você quis parar? Não. Eu tive uma época que eu fiz uma cirurgia, eu fiquei 1 mês e meio e eu senti muita falta do grupo. Porque lá eu senti um apoio,
eu me sentia forte, eu saía de lá feito um leão, né? Para tomar medidas em casa, porque eu era muito fraca. Sempre fui muito dócil, muito melosa, chorona, né? E com o grupo, eu sentia aquela força interior, que eu precisava tomar medidas, que eu precisava impor limites, que eu precisava procurar buscar um poder superior, né? Que era muito importante numa programação, porque a gente aprende que todos os programas, né, são voltados para a espiritualidade, todos são fundamentados numa espiritualidade. E isso tudo foi uma busca nesses 10 anos, né, que a gente andou buscando até se encontrar, né? E hoje eu creio que eu me encontrei, né, com esse poder superior. Para você, a espiritualidade, você está dizendo uma transformação. Sim. Mas mais a fundo, o que a espiritualidade mexeu em todos vocês? Olha, ou só em você? Não, eu acho que mexeu com todos na nossa família, porque a espiritualidade, para mim, é quem vai fazer a mudança do caráter, né? Para mim, eu estou falando de mim, né? Porque se você disser para uma pessoa que é um dependente, olha, você não vai mentir mais, você não vai fazer isso, porque aquilo leva aqui e acolá. É uma coisa. Se você tem a espiritualidade, aí vem a palavra de Deus mostrando, né? Aonde tem os erros, onde tem os acertos, aonde você pode buscar apoio, onde você buscar força. Isso vai fazendo com que tanto o dependente como o codependente vai se transformando, né? Hoje eu participo do grupo com o maior amor do mundo, né? Porque eu sei que ali tem muita gente que está precisando, como eu quando cheguei. Não que eu não esteja, eu continuo precisando, mas já de uma forma um pouco diferente, né? Mas as pessoas que chegam ali, elas vêm muito sofridas, muito maltratadas, né? Sem saber o que fazer. Então, é uma forma de espiritualidade, é o amor de Deus, que é um amor ágape, né? Não espera nada em volta, só ama, né? Sem dúvida. Procura fazer. Amor de mãe. É. Sempre sabe amar e perdoar. Mas eu acho que o de Deus é bem maior, né? Mas a mãe com o filho, vou te falar uma coisa. Eu falo que a mãe é uma inspiração divina mesmo, porque a gente vê dentro do grupo a dedicação das mães, e se existem grupos é graças às mães. A mãe tem muito da inspiração divina, com certeza. E para você, Walter, a espiritualidade no que o modificou em seu caráter, no dia a dia, no seu trato, na aceitação? Como eu havia falado anteriormente, nós tivemos as mudanças e hoje nós temos uma transformação, né? Essas mudanças nos transformaram. E essa transformação, essa espiritualidade fez com que a gente mudasse muitos hábitos, como ela falou, nas festas, etc. Nós, dentro de casa, nós mantínhamos bebidas, eu sempre tinha o bom vinho, sempre tinha o bom uísque, sempre tinha o bom tudo em termos de álcool, etc. E com a nossa conscientização, com essa espiritualidade que nós tivemos, nós nos voltamos mais para Deus, né? Nós fomos buscar mais Deus, fomos entender mais o nosso próximo, entendemos mais o nosso dependente, que isso era importante, porque a gente vivia num conflito direto, passamos a conversar, falar a mesma língua, a mesma linguagem, né? Que antes a gente tinha conflito, que é próprio de quem tem um ente querido, dependente, e nós começamos a mudar esses hábitos. E isso nos floresceu muito. A nossa casa passou a ter uma luz diferenciada em função dessa espiritualidade, desse vapor, né? Dessa coisa que é volátil, né? Que é essa espiritualidade que está dentro de nós. Isso foi muito importante para nós. Até hoje? Continua sendo esse processo. Hoje nós continuamos, né? Nós perseveramos, né? Nós perseveramos nisso, o que tem nos dado um fortalecimento muito grande. Nós hoje temos um fortalecimento, não que nós não tivéssemos no início, mas hoje nós nos sentimos muito mais fortes do que antes. Nós temos aí, como se fosse assim um apoio, não só o apoio das pessoas, do grupo, mas percebemos o apoio divino nas nossas vidas e na nossa casa. Uma alegria maior. Uma maior alegria que nós temos. Que bom. Pois é, assinante, você está vendo qual é a dificuldade de uma família que está até hoje lutando, relutando na recuperação de um filho. Vocês estão bem
estão vendo assim eles bem, falando dessa espiritualidade, mas vocês vão ver que não é tudo isso, porque eles continuam na batalha com esse filho. A gente volta já já, depois do nosso intervalinho. Em tua presença eu quero estar, a tua face quero contemplar, aos teus pés eu quero te adorar. Em teu peito quero descansar, sentir seus braços a me envolver. Ó Senhor, eu preciso do teu amor. Ó meu Senhor, tu és santo, santo. Digno és de todo louvor. Ó meu Senhor, tu és santo, santo. A te darei glória e louvor. Em tua presença eu quero estar, a tua face quero contemplar, aos teus pés eu quero te adorar. Em teu peito quero descansar, sentir seus braços a me envolver. Ó Senhor, eu preciso do teu amor. Ó meu Senhor, tu és santo, santo. Digno és de todo louvor. Ó meu Senhor, tu és santo, santo. A te darei glória e louvor. Ó meu Senhor, tu és santo, santo. Digno és de todo louvor. Ó meu Senhor, tu és santo, santo. A te darei glória e louvor. Ó meu Senhor, tu és santo, santo. Digno és de todo louvor. Ó meu Senhor, tu és santo, santo. Quando estou em meio à guerra e em meu coração não há paz, sentimento de tristeza e dor querem me dominar e me fazer parar, mas olhando pro céu vejo a glória de Deus em meu favor e percebo que eu não sou nada sem teu amor. Contagia-me, Senhor, muda o meu interior, transforma o que sou no teu querer, Senhor. Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita do casal Walter Rodrigues e Maria José, que são coordenadores
da sala de família de codependentes. E falando um pouquinho dessa trajetória da vida deles em relação a um filho dependente, que eles continuam durante 10 anos essa peregrinação. E hoje o tema é espiritualidade. E nós estamos falando de como uma família que durante muitos anos viveu assim em sofrimento por não saber lidar com a dependência do seu filho, a partir do momento que veio para um grupo, como as coisas mudaram. Eles estão abordando a espiritualidade, o quanto refloresceu a vida desse casal. Portanto, se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, entre em contato conosco através do nosso e-mail programaabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 28 18 17 00 e tire suas dúvidas. E a gente vai continuar batendo esse papo gostoso. Eles estavam falando da espiritualidade, uma vez que o tema é espiritualidade. Eu vou perguntar, dentro dessa espiritualidade, deu muito mais facilidade, mais argumentos, uma visão mais ampla nos momentos de crise com o seu filho, de trabalhar essa situação de uma maneira menos sofrível? Sim, porque antes, quando a gente tinha uma crise, a gente não tinha serenidade. Começava por aí. Enlouquecida, né? Uma vez eu peguei meu filho, eu e minha filha mais velha, pegamos uma colher de pau, nós batemos tanto nele, porque a gente queria que ele fosse internado. Quer dizer, totalmente insana, né? E aí a gente foi aprendendo que não era assim, que se ia lidar com a doença, né? Foi buscando essa espiritualidade. E aí nós fomos trabalhando ele de uma forma mais amorosa, não uma forma facilitadora, mas uma forma mais amorosa, né? Sabendo que ele tinha uma doença e que ele precisava se tratar. E desde que ele tivesse vontade de ir para um tratamento, nós estaríamos ali junto com ele, como estivemos durante muitos anos que você é testemunha, né? E essa espiritualidade nos fez mudar interiormente, porque muitas vezes ele não mora comigo, né? Ele mora com a esposa, mora distante de mim, mas muitas vezes eu sinto e eu mando uma mensagem para ele, espiritual, né? E aí ele manda me agradecer. Mãe, obrigada. Quer dizer, eu sinto que aquilo refrigerou o coração dele, amoleceu, né? Ou mando pela internet. Quer dizer, é diferente de como a gente tratava antes, né? E no começo a gente realmente aprende com o amor exigente, né? Que a gente tem os 12 passos, o amor exigente, a colocar limites, porque na minha casa não tinha limites, ainda mais que ele era um menino mais novo e o mais velho saía, ele queria ir junto. E a gente não sabia como dizer não, vai, né? Quando estavam os 4 juntos eu ficava feliz, achava que estava tudo bem, né? Mas eu não sabia pôr limite em nada, né? Pedia dinheiro toda hora, fazia a conta na esquina, e às vezes eu dizia, mas você já gastou, dava mesada. E ele falava, quer dizer, eu devia dar a mesada para que ele se mantivesse, e eu dava a mesada para ele fazer o que bem entendesse. Ia para o shopping, pedia um cheque em branco, aí eu assinava, chegava lá do shopping, ele ligava, dizia um valor absurdo. Ai, meu Deus, o que ele vai fazer? Será que ele vai ficar revoltado? Aí eu dizia, tá bom, compra. Entendeu? Então, um monte de coisas que a gente fazia errado, porque a gente não colocava limites. E aí o programa veio nos mostrando que, até para a pessoa se sentir amada, ela tem que ter limite. Sim. Né? Porque senão ela não se sente amada. E a gente achava que amar era fazer tudo o que ele quisesse. E era totalmente o oposto. Né? Não também não fazer nada que a pessoa quer, não é isso. Mas é ter uma harmonia nisso, né? E isso tudo foi mudando. E a espiritualidade aí veio, que a gente foi buscar um poder superior, porque eu digo que para mim o poder superior, ele estava lá no céu, naquela parte azul, era vertical. E eu estava aqui embaixo, sofrendo, e não tinha ninguém para me dar a mão, né? Ele estava lá, eu pedia, mas era tão distante, quantos anos-luz, né, de distância. E aí, com a evolução do grupo, que a gente foi buscando a espiritualidade, buscando o poder superior, a gente descobriu que ele é vertical, que ele está aqui... É paralelo. É horizontal. Ele está aqui ao nosso lado. Eu falo que lá no grupo, ele está, né? Porque as pessoas estão ali reunidas para salvar vidas. E é isso que o poder superior quer, salvar vidas da melhor forma possível, né? Sem dúvida.
Então, ali está o poder superior. Para você também mudou essa visão em relação a um poder superior, a Deus? Para você mudou essa concepção? Você vê esse Deus de forma diferente, esse poder superior? Sim, eu sempre tive Deus como ela, né? Nessa distância, nessa verticalidade. E hoje nós estamos muito próximos, muito próximos. Isso não quer dizer que nós não tenhamos conflitos, nós não tenhamos tribulações. Só que a maneira de resolver hoje é diferente da de ontem. Então, nós amadurecemos nessas questões de tomadas de decisões, de harmonia de crises, soluções de crises. Porque antes era na mão grande, né? Era na mão grande, era no grito, era muito difícil. O desgaste era muito grande, muito grande. A gente, em cada crise que surgia, a gente se desgastava muito. E hoje a gente tem as crises, né, mas nós encaramos e resolvemos de outra maneira. Quer dizer, isso nós agradecemos a essa espiritualidade, esta proximidade que nós sentimos com o nosso ser superior, que é Deus. No que facilitou no tratamento com o seu filho? Facilitou bastante, porque nós passamos a entender a doença com um outro olhar. Nós tivemos e passamos a nos dispor a ajudá-lo, como ela falou, dentro de um limite, dentro de um amor exigente, dentro de uma concatenidade, quer dizer, de uma harmonia, de uma questão de entendimento. Nós entendemos, mas não aceitamos, quer dizer, nós não aceitamos a drogadição, nós aceitamos o filho. Mas ele aceitou sempre tratamento, ele não aceitava tratamento? Então, como ele era com vocês no dia a dia? Ele internou-se nesse período aí 19 vezes. 19 vezes? 19 vezes, né? 19 internações. E hoje nós sabemos que a internação para ele melhorou bastante, porque ele conhece o programa. Ele conhece o programa, ele sabe o programa. Hoje, como eu falei anteriormente, houve uma melhora de 75% nas nossas vidas. E na dele também. Nós medimos a progressão dele, o desenvolvimento dele. Muito embora ainda esteja sujeito a essas anuâncias, mas de uma forma diferente. Ele chegou a ser agressivo alguma vez? Não entendi. Ele já chegou a ser agressivo? Sim. Muitas vezes ele pegava a faca, ia se matar, e a gente voava em cima dele para tirar aquela faca, correndo um risco enorme. Muitas vezes trazia arma para dentro de casa. E em relação a você? Não, e ao seu marido? Comigo ele nunca foi assim. Nunca foi agressivo? Não, agora com o pai ele sempre fechava a mão para ir em cima. Mas nunca chegou a tocar no pai. Vocês chegaram a fazer alguma internação involuntária? Olha, nós fizemos ao todo 20 internações, né? Porque a última foi agora, né? Há pouco 19, tempo que ele entrou num dia e saiu no outro. Não contamos nem com internação. Nem contamos essa, mas ele ficou numa clínica em Campinas, involuntária, vieram buscar em casa, né? Pego de surpresa? Deram medicação, de surpresa. Mas nada daquilo para ele ajudou, eu creio que ajudou sim, porque cada internação ele vai adquirindo novos conhecimentos. Sem dúvida. E ele vai se modificando. Hoje ele não é mais aquele menino que era. Hoje ele é dócil, é meigo, é carinhoso, né? Então a gente vê a diferença muito grande que aconteceu. E a única vez que ele ficou, já ficou internado em hospital psiquiátrico, em clínica de aidético com dependente, internamos mulher com ele sem mulher, mulher para um lado, ele para o outro. Já fizemos, olha, coisas assim que impressionantes. E aí ele ficou internado numa clínica psiquiátrica e depois a psicóloga me ligou dizendo que ele não estava se adequando, porque ele não tomava o remédio. Ele jogava fora, que ele disse que não ia ficar dopado. Então, ele não aceitava a doença e não aceitava o tratamento. Aí teve uma clínica que ele ficou em Peruíbe, aí ele ficou os 7 meses. Ficou uma maravilha, ficou bem. Aí a gente pensou, agora vai, né? Só que não foi.
Mas ele aprendeu muito processo. muito nessa internação, mudou muito depois dessa internação. E eu creio que está muito próximo, né? Que a gente vai falar, acho que no final. De uma recuperação mais constante. Sim. Então vamos deixar aqui a nossa plateia, porque sempre tem gente com muita curiosidade, né? Quem gostaria de fazer? Luiz, a minha pergunta é bem simples e objetiva. Como a família hoje lida com a dependência mais grave de um dos filhos do casal? Quer responder? Respondo. Pode. Hoje, a gente tem 3 filhos, então a gente diz que tem 75% de vitória, né? As meninas não bebem mais, o meu filho mais velho já se formou, casou, está seguindo a vida normal. E o nosso dependente, né, que ele tem uma compulsividade muito forte, né? E até eu digo que só tem 3 jeitos de largar a droga. Se alguém souber, me fale, porque eu quero aprender, né? Ou ele é determinado e diz, eu a partir de hoje não uso mais, mas aí ele não é um dependente, né? Ele não tem a compulsão, porque aí é mais fácil. Ou ele vai para uma religião, de acordo com o poder superior de cada um, e veste a camisa. Tem que vestir, porque só sentar no banco também não vai resolver. Tem que vestir a camisa. Ou ele vem para uma recuperação de um grupo ou de uma clínica de internação. Tá? Se alguém souber, pode me falar, que eu quero aprender. E isso tudo fez com que essas mudanças, essas internações, ele também fosse se modificando, né? Ele tem mudado muito, muito. E a gente sente que quando há uma recaída, ele tem vergonha, ele entra em depressão, ele fica mal, ele não quer falar comigo, ele tem vergonha de mim, né? Que ele não mora comigo, ele mora com a esposa e distante, né? Mas a gente sente que a mudança é muito grande. Antes ele não falava isso, que se dane, né? Eu gosto de usar. Antes ele falava assim para mim, mãe, eu gosto de usar. E aí, o que eu vou fazer? Né? Então, houve muitas mudanças em relação. Não sei se respondi sua pergunta. Tudo bem. Então, você falou, tem mais uma forma, não é? Porque, assim, os profissionais, de uma forma geral, você sabe que como a gente fala, há muitos caminhos que chegam a Roma. E quando muitos profissionais nem jogam ainda esse tratamento, o Minnesota, que eles chamam nas comunidades, que é os 12 passos, mas inserido com a programação de terapeutas. Então, tem muitos que falam, porque há pessoas que não aceitam o grupo de apoio e também não aceitam uma religião. Então, nós, como profissionais, temos que orientar alguma coisa. Para diminuir essa compulsão que você disse, é só por Deus, só por vontade não dá. Porque a doença, por ser uma doença, só por si não dá. Então, ele precisa ser medicamentado. E aí ele pode passar por uma terapia comportamental cognitiva, que é descaracterizar as crenças que desencadeavam as recaídas. E essa terapia de acompanhamento cognitivo é dar uma outra compreensão entre os prós, as perdas e os ganhos, mas com a terapia semanal de apoio, com a parte farmacológica para diminuir. Então, ansiedade. Porque, por exemplo, quando a gente fala do grupo, realmente é demais importante. Acredito que é uma dos instrumentos que mais ajudam e auxiliam na recuperação. Mas tem um relato de um dos pacientes de Carl Jung, um tal de Rolando. Isso estou falando do início das Irmandades. Nem existia uma formatação de grupos de apoio. E esse Rolando, ele ficou durante 1 ano em análise. 1 ano. Ou seja, eu entro na fala do Walter. Confessando os vossos pecados, você alivia a sua tensão. Como a análise não é um dia, são 2, 3, 4 dias na semana, ele perdurou 1 ano em análise. Assim que ele deixou a análise, ele recaiu. Você vê. Quer dizer, ou ele vai para um grupo, fazer uma terapia por um bom tempo, apoiado com uma medicação, senão, como você disse, não é porque adicto. O grupo, na verdade, eu falei, desculpa, mas isso é de suma importância, porque muitas vezes o dependente está no grupo, mas ele precisa do psiquiatra, sem dúvida. Ele precisa do psicólogo, né? Ele precisa tratar outros problemas que têm a ver com a adicção que não estão ali no momento, são coisas de infância, antes de nascer, né? Coisas que ele
vai trabalhando. E esse meu filho, desde criança que eu levo em psicólogo, né? Andava de psicólogo em psicólogo. Dizia que tinha um bom, eu ia lá. Pequenininho já, né? Porque tinha muitas dificuldades. Então, a gente sabe que a terapia é muito importante. É um processo, É um Maria processo. José? Porque tudo isso que você fez, tudo foi aproveitável para chegar onde chegou. Tanto é que eu conheço seu filho e é uma pessoa realmente dócil. Hoje ele é muito diferente. A gente vê que ele tem vontade. Contudo, ainda ele é meio cabeça dura. Porque a gente fala que tem... a gente tem que entender uma coisa. Vou até passar isso para vocês como pais. Sem mudança de hábitos... É estilo, recuperação é estilo de vida. E seu filho não quer um estilo, que é o que a gente fala. Tem que existir disciplina na recuperação, porque é uma doença, como qualquer outra. Doença crônica, uma doença que não tem cura, que é sabido que a adicção não tem. E ele não leva com essa seriedade que ele precisa ter, essa cadência, esse ritmo, e fica difícil. Porque se não adere à medicação, se não adere ao grupo, se não adere a uma religião, se não adere a uma terapia, é como você falou. Então, ele quer uma fórmula mágica. Buscar outra forma que eu não conheço. Essa outra também não conheço. Mas de uma forma ou de outra, a recuperação se dá ou pelo amor ou pela dor. Infelizmente, pelo amor foi difícil. Muito embora tenha havido esse progresso todo. Mas eu creio que o que força mais o adicto em recuperação, que força mais ele se conscientizar, quando ele não aceita esses tratamentos que foi falado, é pela dor. É quando ele chega no fundo do poço, é quando ele é massacrado, é que ele talvez venha esse despertar, o que é que eu estou fazendo? Uma salvação que acontece, né? Porque nós sabemos que a espiritualidade e o Espírito Santo está em todos os lugares, mesmo na boca, tá? nos inferninhos, tá? Mas basta que a pessoa estenda a mão para ele resgatar. E quando o adicto ele cai no fundo do poço, ele vai pela dor, que ele pede, me ajuda, aí o Espírito Santo vai e ajuda. E salva. E aí é que vem um despertar espiritual, que é fundamental para a recuperação dele. Tá certo. Você recomenda o grupo de mútua ajuda aos familiares e ao dependente? Claro. Nossa. Só recomendo, né? Só recomenda? Porque o grupo, primeiro que você não vai pagar nada, né? Os grupos são grátis, as pessoas vão ali por amor, são voluntários, tanto de Amor Exigente, de 12 Passos, né? Na instituição Cláudia Mâncio. E a gente sente que aquele amor que tem ali nos abraça, né? Mesmo que você chegue desesperado, chorando, você sente alguém te estendendo a mão, que é a mão que ele está falando, do Espírito Santo. Sem dúvida. Né? Que vem te apoiar, que vem te abraçar, né? Quando a gente fala que ele está ali, que ele está aqui, ele vem nos abraçar e vem nos ajudar. E é interessante que a gente vai desenvolvendo a espiritualidade. Eu estava falando para ele essa semana, tem uns 15 dias, eu estava dormindo, eram umas 5 horas da manhã, de repente eu dei um pulo na cama e ouvi uma voz dizendo assim, confia em mim, eu não vou te abandonar. Aí eu falei, será que fui eu que falei para mim, para alguém? E fiquei pensando, né? Mas olha, eu vi uma voz aqui, né? E essas coisas vão acontecendo e vão te dando mais fé, mais esperança de que tem jeito, né? E eu lembro que uma vez na Associação Antialcoólica eu vi um depoimento de um senhor que ele falou que foi internado 83 vezes. E nessa vez deu certo. Eu falei, meu Deus, o meu só tem 10, só tem 11, só tem 12, só tem 13? Não que eu queira que chegue a 83. Oh, que consolo! Né? Mas é um depoimento muito forte, que a gente não pode desistir nunca. Se essa família tivesse desistido na 60ª, ele não teria se recuperado. Sem dúvida. Né? Então, a gente tem que ter realmente essa persistência, essa perseverança
E fica que funciona, né? Porque o grupo realmente te ajuda. Coisa boa, olha, nosso bate-papo foi muito, muito gostoso. Eu agradeço a presença tanto do Walter como da Maria José. Tenho certeza que foi de muito agrado para os nossos assinantes da NET. Realmente, a gente sabe que é muito difícil, é um sofrimento. Esse processo, a pessoa tem que ter a fé que vocês demonstraram ter. E agradeço. Ficou muito bom. Eu espero que todos puderam tirar, assim, algum aproveito. Então, assinante, vocês, tenho certeza que se teve alguma dúvida, entre em contato através dos nossos e-mails, através do nosso hotline, tire suas dúvidas, que o casal realmente, depois de 10 anos, aprendeu muita coisa. E dizer a vocês que o nosso programa tem apoio da instituição Cláudia Mâncio, que dá apoio aos familiares codependentes, aos dependentes químicos, tem apoio também do grupo de voluntariado do Canal NET Cidade. Também temos o apoio da Igreja Batista Betel, com os números musicais todas as semanas, do nosso amigo Djalma Lorenzini, que manda essas flores bonitas, né, que você já falou, coisa bonita. E também agora da Ângela, que fica na Rua Piauí 999, Trajes Rigor, que sempre manda uma roupinha bonita para a gente se apresentar. Nós agradecemos a sua participação e até o próximo programa. Quando estou em meio à guerra e em meu coração não há paz, sentimento de tristeza e dor querem me dominar e me fazer parar, mas olhando pro céu vejo a glória de Deus em meu favor. E percebo que eu não sou nada sem teu amor. Contagia-me, Senhor, muda o meu interior, transforma o que sou no teu querer, Senhor. Quando estou em meio à guerra e em meu coração não há paz, sentimento de tristeza e dor